Eu nunca fui de acreditar em lendas urbanas. Sempre achei que essas histórias de estradas assombradas eram só exageros para assustar viajantes solitários. Mas depois do que vivi na BR-666, nunca mais dirigi à noite sem pensar duas vezes. Era por volta das 20h quando peguei a estrada. O céu estava sem lua, e a única iluminação vinha dos meus faróis cortando a escuridão. Eu já tinha ouvido falar que aquele trecho era famoso por acidentes e aparições, mas não dei importância. Até que comecei a notar algo estranho. Primeiro foi o rádio. Mesmo desligado, um chiado baixo começou a sair dos alto-falantes. Ajustei o volume, mexi nos botões, mas nada mudava. O chiado aumentava aos poucos, até que se tornou um sussurro quase inteligível. Foi quando vi. À beira da estrada, uma mulher de vestido branco estava parada, com os cabelos longos escondendo o rosto. O instinto me disse para não olhar muito, para seguir em frente, mas, no último segundo, meus olhos se desviaram para o retrovisor. Ela ainda estava lá, mas agora bem no meio da pista, e seu rosto era uma sombra sem olhos, sem boca. Meus braços ficaram gelados. Apertei o volante com força e acelerei. Mas alguns metros depois, senti o carro perder potência. O motor engasgou, como se algo estivesse puxando o veículo para trás. Olhei de relance pelo vidro e vi mãos, muitas mãos, segurando o carro, saindo do asfalto rachado. O desespero tomou conta. Pisquei os faróis, tentei ligar o carro de novo e quando olhei à frente, a mulher estava bem na minha frente. Gritei e desviei o carro por instinto, saindo da estrada e parando bruscamente no acostamento. Minha respiração estava acelerada, meu coração martelando no peito. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Nada. Apenas o breu e o silêncio cortante. Minutos depois, liguei o carro de novo. Peguei o celular para checar a localização e notei algo que me fez gelar até os ossos. A hora. Ainda eram 23 horas. O tempo não tinha passado. Dirigi sem olhar para os lados, sem pensar, apenas querendo sair dali. Quando finalmente vi luzes de um posto à frente, parei e desci do carro trêmulo. O frentista me olhou de um jeito estranho e disse: "Você veio pela BR-666 a essa hora?" Eu apenas assenti. Ele suspirou e apontou para um jornal velho pregado na parede. A manchete me fez perder o fôlego. Mulher morre atropelada na BR-666. Motorista diz que tentou desviar, mas vítima desapareceu antes da chegada da polícia. A foto da matéria era da mesma mulher que eu vi naquela noite. Desde então, evito aquela estrada. Mas até hoje, quando olho para o retrovisor à noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha, esperando ver aquele rosto sem olhos outra vez. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria acreditar que aquilo era uma coincidência bizarra, uma peça pregada pelo cansaço da viagem. Mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. O frentista percebeu meu estado e me ofereceu um copo de café. Suas mãos estavam trêmulas quando ele me entregou o jornal. "Você não é o primeiro a ver essa mulher, sabe?" ele disse, a voz baixa, como se estivesse contando um segredo proibido. Engoli em seco. "Como assim?" Ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. "Todo mês aparece alguém aqui, pálido, apavorado, jurando que viu essa mulher na estrada. O pior é que a maioria dos relatos é igual ao seu. Rádio dando interferência, o carro perdendo potência, e então ela aparece." Passei as mãos pelo rosto, tentando entender o que diabos estava acontecendo. "Mas e o acidente? O que realmente aconteceu?" O frentista olhou para os lados, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo, e então continuou. "Dizem que anos atrás, essa mulher estava grávida e pegava carona na BR-666 para visitar o marido, que trabalhava em outra cidade. Um caminhoneiro a atropelou numa curva, mas nunca encontraram o corpo dela. Desde então, os motoristas que passam por lá relatam aparições. Alguns dizem que é um aviso, outros acham que é uma armadilha." "Armadilha?" Minha voz saiu quase como um sussurro. Ele assentiu.
Alguns não têm tanta sorte quanto você. Teve um cara, mês passado, que viu a mulher na estrada e no dia seguinte morreu em um acidente ali perto. O carro dele capotou sozinho, sem nenhum motivo aparente. Meu estômago revirou. Isso pode ser só coincidência. Tentei argumentar, mais para me convencer do que qualquer outra coisa. O frentista me olhou com um misto de pena e preocupação. Espero que seja, mas só um conselho, amigo. Ele olhou para meu carro estacionado. Se eu fosse você, evitaria olhar muito tempo no retrovisor à noite. Dizem que, depois de vê-la uma vez, ela sempre encontra um jeito de aparecer de novo. Um calafrio percorreu minha espinha. Agradeci o café e tentei me acalmar antes de seguir viagem. Mas, no fundo, algo me dizia que aquela história ainda não tinha acabado para mim. Naquela noite, ao chegar em casa, entrei no carro e fechei a porta. Suspirei, exausto, e olhei pelo retrovisor. Meu coração quase parou. Na escuridão do banco de trás, por um breve instante, vi o reflexo de um rosto sem olhos me encarando. Piscando desesperadamente, virei para trás. Mas o banco estava vazio. Apenas o silêncio e uma leve marca de mão no vidro embaçado. Depois daquela noite, nada mais parecia normal. Eu tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, mas algo me assombrava. Sempre que passava por um espelho ou olhava pelo retrovisor do carro, sentia aquela sensação horrível de estar sendo observado. Comecei a evitar dirigir à noite, mas o pior era quando precisava, porque nesses momentos algo sempre dava errado. Numa madrugada chuvosa, algumas semanas depois do incidente, fui forçado a pegar a estrada novamente. Era uma emergência familiar. Minha mãe tinha passado mal e eu precisava ir até a cidade vizinha. Fiz de tudo para evitar a BR-676, pegando um desvio mais longo, mas no meio do caminho o GPS recalculou a rota e antes que percebesse, estava novamente naquela maldita estrada. O rádio começou a chiar. Meu sangue gelou. Não, de novo não. Dessa vez, porém, o chiado foi interrompido por uma melodia baixa, como uma canção de ninar tocada em um gramofone antigo. A melodia era distorcida, irregular, como se estivesse sendo tocada ao contrário. Meus dedos apertaram o volante e o suor escorreu pela minha testa. A estrada parecia mais escura do que antes, como se as sombras tivessem se tornado mais densas. Foi então que o cheiro veio. Um cheiro forte de terra molhada misturada com algo podre. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Olhei para o retrovisor com medo do que poderia ver. Nada. Mas quando voltei os olhos para a estrada, quase perdi o controle do carro. Ela estava lá, no meio da pista. Dessa vez não estava parada. Ela caminhava lentamente em minha direção, com o mesmo vestido branco sujo de lama. Mas agora eu via mais detalhes. Seus pés não tocavam o chão, e sua barriga estava deformada, como se algo estivesse se mexendo dentro dela. O horror tomou conta de mim. Minhas mãos tremiam no volante. Eu não podia desviar. Dessa vez, eu sabia que ela não ia simplesmente desaparecer. Fechei os olhos e pisei no acelerador. O carro atravessou a aparição e um grito ensurdecedor preencheu minha cabeça. Um som agudo e impossível, como se centenas de vozes gritassem ao mesmo tempo. O mundo girou e, num piscar de olhos, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no acostamento. O motor ainda ligado, os faróis iluminando o vazio da estrada. O rádio estava mudo. O cheiro havia sumido. Mas quando olhei para o banco do passageiro, meu coração quase parou. Ali, sobre o assento, estava um pedaço de pano branco sujo de lama e uma marca de mão ensanguentada no vidro da janela. Eu nunca mais peguei aquela estrada. Nunca mais dirigi sozinho à noite. Mas até hoje, às vezes, quando fecho os olhos para dormir, ainda ouço aquela canção de ninar tocando ao fundo. E sei que, em algum lugar, ela ainda está me esperando.
Eu tentei seguir em frente. Fiz o possível para esquecer aquela noite, para convencer a mim mesmo de que tudo foi um delírio causado pelo cansaço. Mas como explicar o pano sujo de lama no banco do passageiro? A marca de mão ensanguentada no vidro? Eu joguei fora o pano, limpei o carro inteiro. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra molhada e carne podre, ainda parecia impregnar o estofado. Comecei a evitar dormir. As poucas vezes em que conseguia pegar no sono, acordava no meio da noite com aquela melodia sinistra tocando na minha cabeça. Mas não era só isso. Às vezes, quando despertava de um pesadelo, sentia um peso sobre meu peito, como se algo invisível estivesse me segurando na cama. Uma pressão sufocante, acompanhada de um sussurro quase inaudível ao pé do meu ouvido. Me ajude. No início, eu achava que era apenas paralisia do sono, mas então vieram os pesadelos reais. Eu sonhava que estava novamente na BR-666, dirigindo na escuridão sem fim. O rádio chiava, o motor falhava e então ela aparecia. Mas a cada sonho, sua aparência mudava. Sua pele estava mais apodrecida, os olhos mais fundos e sua barriga, agora, parecia completamente aberta, um buraco escuro de onde saíam mãos pequenas e deformadas, como se algo estivesse tentando nascer ali. Acordava suando frio, com a respiração acelerada e aquela sensação horrível de que não estava sozinho no quarto. Mas o pior aconteceu numa madrugada. Eu acordei sentindo um frio anormal. O ar estava denso, pesado. Meus olhos foram direto para o espelho do guarda-roupa e foi então que vi. Ela estava ali, não no reflexo do espelho, atrás de mim. Seu rosto estava a centímetros do meu. Olhos vazios, a pele pálida e rachada. A boca se abriu devagar e um líquido escuro escorreu de seus lábios. Eu queria gritar, mas não conseguia. Então, ela sussurrou algo. Dessa vez, não foi um pedido de ajuda, foi um aviso. Você me trouxe com você. E então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no chão do meu quarto, ofegante. O espelho do guarda-roupa tinha um longo trincado no vidro, como se algo tivesse tentado atravessá-lo. A partir daquele dia, entendi que aquilo não ia embora. Eu não havia apenas visto a assombração naquela estrada. Eu a trouxe para minha vida. E agora, não importa onde eu vá, nem quantas luzes acesas eu mantenha, ela sempre encontra um jeito de me lembrar de que ainda está aqui, esperando. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei esquecer, tentei seguir em frente, mas como se esquece algo que não te deixa em paz? Será que tudo isso foi real? Ou será que aquela estrada me amaldiçoou de alguma forma? E o mais assustador, e se eu não for o único a carregar essa presença? Quantos outros motoristas já passaram por lá e levaram algo consigo, sem nem perceber? Se fosse você, o que faria nessa situação? Acreditaria que tudo não passou de um delírio? Ou buscaria respostas para algo que talvez seja melhor deixar no esquecimento? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.